Olá! Hoje é 23 de outubro de 2025 e a gente tem bastante coisa para analisar, hein? Notícias importantes no Brasil e, claro, lá fora também. A ideia aqui é, como sempre, tentar entender o que de mais relevante aconteceu, né? Conectar os pontos. Vamos começar pelo Brasil. Vamos sim! Olha, hoje a gente vai dar uma olhada na diplomacia presidencial lá na Ásia, tem projeto de lei novo para a segurança pública, Hum, decisões importantes no Congresso sobre defesa, política e, claro, os reflexos internacionais na economia e na geopolítica. E no finalzinho, um pouco de futebol. ótimo. Então, começando por essa viagem à Indonésia. É a primeira visita de um presidente brasileiro lá desde 2008, né? Exato, bastante tempo. O presidente Lula foi recebido em Jacarta pelo presidente Prabowo Subianto com todas as honras militares. E parece que a conversa foi longa. A previsão era meia hora, mas a reunião bilateral acabou levando uma hora inteira. Dobro do tempo. Sinal de que tinha assunto. Pois é. E assinaram vários memorandos, sabe? Em energia, mineração, agricultura, CIT, estatística, comércio. O destaque parece ser um plano para acelerar um acordo comercial Mercosul-Indonésia. Querem fechar até dezembro. É, isso chama atenção, porque o comércio hoje entre os dois, uns 6,5 bilhões de dólares, é considerado baixo, né? Sim, para dois países que somam quase meio bilhão de habitantes. Exatamente. Então me parece uma aposta clara em fortalecer as relações sul-sul, sabe? Buscar parceiros fora do eixo tradicional. A Indonésia é um mercado enorme com potencial. Faz sentido essa leitura estratégica. E olha só, um detalhe político que saiu de lá. O Lula teria confirmado para o Prabowo que pretende sim concorrer em 2026. Essa confirmação direta é interessante. E na parte comercial mais prática, a JBS anunciou um contrato para exportar proteína animal para lá. Mudando de assunto, agora para a segurança pública, aqui no Brasil. O ministro Lewandowski enviou para a Casa Civil o tal projeto de lei antifacção. A ideia é endurecer as penas para organizações criminosas. Endurecer como? O que muda na prática? Olha, a pena base, que hoje é de 3 a 8 anos, passaria para 5 a 10. Já é um aumento considerável. Sim. E criam também uma figura nova, organização criminosa qualificada por domínio territorial. Tipo quando a facção controla uma área mesmo. Aí a pena seria de 8 a 15 anos. Nossa, E tem mais. tem. O ponto que talvez seja o mais forte. Homicídio cometido a mando de facção. A pena pode chegar a 30 anos. E vira crime hediondo. 30 anos e hediondo significa sem fiança, sem indulto, sem anistia. Exatamente. É uma das penas mais altas que a gente tem. Pesado. O projeto fala também de infiltração policial, monitoramento de conversas entre presos e advogados com autorização judicial, claro, e até intervenção em empresas usadas pelas facções. Mas, bom, tudo isso ainda precisa passar pelo Congresso, né? Claro. E aí entra aquela discussão de sempre, né? Endurecer a pena por si só resolve? Ou precisa que mais inteligência, prevenção, política social junto? É o equilíbrio difícil de achar. Sem dúvida. É uma aposta forte na punição. Vamos ver como o Congresso reage e, se aprovado, qual o efeito real. Seguindo no Congresso, mas agora falando de defesa. O Senado aprovou uma verba de 30 bilhões de reais para as Forças Armadas nos próximos 6 anos. 30 bilhões? E o detalhe, esse dinheiro fica fora do arcabouço fiscal. A aprovação foi larga, 57 a 4. Fora do arcabouço, isso é significativo. Sim, são 5 bilhões por ano, né? Para modernização, coisas como o Cisfron para vigiar a fronteira, o submarino nuclear, os caças Gripen. E o interessante foi que teve apoio tanto do governo quanto da oposição, né? Algo raro ultimamente. Verdade. O argumento principal defendido pelo senador Portinho, que é o autor, foi que a falta de dinheiro vinha causando prejuízo. Ele citou atraso na entrega dos Gripen, por exemplo. Que foram comprados lá atrás, no governo Dilma ainda. Isso. Então, a ideia de que defesa é investimento estratégico parece que colou no Senado. Agora vai para a Câmara. Sim, mas é bom lembrar da crítica, né? Mais uma exceção para o arcabouço fiscal. Por mais importante que seja a defesa, alguns veem isso como um risco para o controle dos gastos. É a tensão entre necessidade estratégica e disciplina fiscal. Exatamente. O Senado fez a escolha dele agora, mas esse debate do impacto fiscal vai continuar com certeza. Agora, política interna. O Conselho de Ética da Câmara arquivou aquele processo contra o Eduardo Bolsonaro.
Foi 11-7. Ah, aquele pedido pelo PT? Esse mesmo. A acusação era quebra de decoro. Diziam que ele, morando nos Estados Unidos, articulou sanções contra autoridades brasileiras e tentou desestabilizar as instituições aqui. E qual foi o argumento para arquivar? O relator, delegado Marcelo Freitas, disse basicamente que o que ele fez foi opinar, discordar, denunciar. E que isso, mesmo no exterior, não seria infração ética, que estaria na liberdade de expressão parlamentar. Uma interpretação sobre os limites, então, onde termina a opinião e começa uma ação considerada prejudicial. Pois é. Essa linha é sempre complicada de traçar, né? Muito. E a decisão do Conselho adota uma visão mais restrita do que seria essa quebra de decoro nesse caso específico. Mas o PT já disse que vai recorrer ao plenário da Câmara. Então, a história não acabou. Entendi. E ele ainda tem outros processos lá no Conselho, né? São mais 3 representações diferentes. Bom, saindo do Brasil, vamos para o cenário internacional. Tensão alta entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos aplicaram sanções pesadas contra as 2 maiores petrolíferas russas, a Rosneft e a Lukoil. Sanções pesadas como? Bloqueio de ativos nos Estados Unidos e proibição de negócios de americanos com elas. O motivo alegado foi a recusa do Putin em aceitar um cessar-fogo na Ucrânia. E isso veio logo depois do Trump cancelar a reunião com o Putin, né? Exatamente. Um dia depois. O Trump disse que as conversas não levam a lugar algum. Um sinal de endurecimento claro. E o impacto no petróleo deve ter sido imediato. Foi. Os preços do Brent e do WTI subiram mais de 5%. O barril chegou perto dos $66. Nossa, a Rússia minimizou, né? Disse que aguenta as sanções, mas alertou que isso atrapalha a diplomacia. Sim. E para aumentar a pressão, a União Europeia também aprovou novas sanções contra Moscou. Parece uma ação coordenada. Totalmente. É a chamada guerra econômica ganhando força. Usar a economia como ferramenta de pressão geopolítica. E as consequências vão além da diplomacia, né? Afetam a economia global, preço de energia, incerteza. Exato. Afeta todo mundo, no fim das contas. Cada sanção mexe nesse tabuleiro complexo. Para a gente respirar um pouco dessa tensão toda, vamos para o futebol. Opa, vamos lá. Hoje tem jogo importante na Libertadores. Semifinal, jogo de ida. O Palmeiras vai até Quito enfrentar a LDU às 9h30 da noite. Palmeiras que está invicto, né? Campanha impressionante. 9 vitórias, 1 empate. Pois é. Mas tem o desafio da altitude de Quito. 2.850 metros. Não é fácil. De jeito nenhum. A altitude é um fator que complica muito para quem não está acostumado. E a LDU sabe usar isso muito bem. E eles vêm de eliminar 2 brasileiros, né? Botafogo e São Paulo. Sim, com o Thiago Nunes, técnico brasileiro, no comando, eles se especializaram em jogar em casa nessas condições, são um osso duro de roer lá. A LDU tem um desfalque no gol. O titular Vale está machucado. Quem joga é o Alexander Domingues. Ah, o Domingues. Experiente, 38 anos, conhecido, bom goleiro também. O jogo de volta é dia 30 no Allianz Parque. Quem passar pega Flamengo ou Racing na final, que vai ser em Lima, no Peru, dia 29 de novembro. Promete ser um confronto interessante. Com certeza. Bom, e assim a gente fecha o nosso giro de hoje, 23 de outubro. Foi um dia cheio, hein? Da tensão EU-Rússia até a expectativa na Libertadores, passando por decisões importantes aqui no Brasil. Passamos pela diplomacia, na Ásia, o projeto para endurecer contra o crime, o dinheiro para a defesa fora do teto, as disputas políticas, foi bastante coisa. Fica aquela reflexão, né? Como essas decisões de hoje, em áreas tão diferentes, diplomacia, segurança, economia, política, até o esporte, acabam se conectando lá na frente para moldar o futuro. É verdade. Muitas vezes a gente só percebe essas conexões depois. É algo para a gente continuar observando. Exato. Algo para se pensar até a nossa próxima análise.